Pedro, sou eu, pode vir. E a palavra do Senhor vai falar que Pedro, amado irmão, ele não conta conversa. Pedro, ele se levanta naquele barco juntamente com os 11 discípulos. Os 11 ficam no barco, ele se levanta. E aí, amado irmão, eu posso ver aqui através do texto bíblico, amado irmão, ele pisa sobre a água, o pé, ele fica em cima da água, Pedro não afunda. E aí ele coloca o outro pé, amado irmão, em cima da água, e quando ele pisa, Pedro não afunda. E aí eu posso ver Pedro suspenso em cima da água. Pedro, ele fez, amado irmão, que nenhum outro homem fez, fora Jesus. Pedro, ele fica em pé em cima, amado irmão, daquele mar, do lago da Galileia. Aí, amado irmão, Pedro começa a andar, Pedro começa a se movimentar, indo, amado irmão, em direção à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, amado irmão, eu posso ver Pedro andando ali dentro daquele lago, e os discípulos olhando e falando: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Pedro está andando em cima das águas, e ele vai marchando, ele vai andando. A palavra do Senhor não fala contra os passos. Pedro, ele deu em cima da água, mas a palavra do Senhor vai falar que ele andou sobre as águas. Só que o texto sagrado vem nos falar que Pedro, andando ali em cima das águas, de repente, amado irmão, porque a tempestade estava grande ali, o mar estava ali, amado irmão, revolto, a tempestade estava grande, o vento estava soprando. O texto sagrado vai falar que ele para de olhar para frente, porque o foco de Pedro era Jesus, e ele começa a olhar para os lados, ele começa a olhar para as ondas, e o texto sagrado vai falar que Pedro começa a ficar com medo, Pedro começa a se assustar, Pedro começa a perder o foco, e aquele homem que estava andando sobre as águas, o texto sagrado vai falar que agora ele começa a afundar. Ele começa a ir, amado irmão, para o fundo do lago da Galileia. Agora, amado irmão, Pedro, ele tinha que olhar para o alvo, que era Jesus. Pedro, ele tinha que olhar para a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas quando ele olha para os lados, ele vê as ondas altas. Quando ele, amado irmão, sente a brisa do vento batendo sobre ele, o texto vai falar que ele começa a afundar. Quem sabe algo começou a bater no tornozelo, ele começou, amado irmão, querer andar ali, a água foi, amado irmão, ele foi afundando, a água foi chegando no joelho, a água foi chegando nas coxas, e Pedro indo para o fundo do mar da Galileia. Eu não sei se a água chegou até o pescoço, mas o texto sagrado vai falar que Pedro começa a afundar dentro do lago da Galileia. Então Pedro está indo para o fundo do mar. Então Pedro está afundando, amado irmão. E eu quero falar algo para os irmãos aqui, que este mar da Galileia, ele representa, amado irmão, o mundo